E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai mergulhar hoje num tema bem importante e delicado. É o aborto. A gente separou um material incrível para analisar com vocês. A gente tem o livreto, Respeitamos a Vida, Aborto Não. Trechos do livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel, e até uns insights da participação do Chico no programa Pinga Fogo. A ideia é a gente entender como o Espiritismo encara essa questão. E o mais interessante é que mesmo o aborto sendo permitido em alguns casos aqui no Brasil, tanto a Igreja Católica quanto o Espiritismo, eles têm uma visão, bem diferente sobre esse assunto. Bem-vindo ao Chico Responde Podcast, onde respondemos com base nas obras de Chico Xavier. A cada episódio, ensinamentos do Mestre Chico são relembrados. E já para começar, como o Espiritismo vê a vida humana? Qual a visão geral sobre isso? Olha, a visão espírita é bem clara. A vida é um presente divino. E o aborto, dentro dessa perspectiva, é considerado um crime cruel, nas palavras do Emmanuel, contra um ser indefeso. Nossa. Isso está lá no livro Religião dos Espíritos. Crime cruel é forte, né? Me explica melhor essa visão do Emmanuel. Ele coloca que o feto, mesmo que ainda em formação, já é um espírito em evolução, com um plano traçado para o seu desenvolvimento. Imagina você ter um caminho todo planejado para percorrer, um aprendizado a ser vivido e de repente tudo é interrompido. Causa um baita desequilíbrio. Não faz sentido. Mas e para quem está envolvido no aborto, rola alguma consequência espiritual? Tipo, pro espírito, pra mulher? O Chico falou sobre isso no Pinga Fogo 2. Ele explicou que o espírito que desencarna por aborto pode ficar vagando, em sofrimento, revoltado, até se recusando a receber a ajuda dos benfeitores espirituais e buscando vingança. Imagina a dor. Nossa, que peso. E a mulher que faz o aborto, ela também sofre consequências. Sim. O remorso e a culpa podem corroer a consciência, gerando um sofrimento psíquico enorme e até doenças físicas. Sem falar que a ligação espiritual entre mãe e filho, ela não se rompe com o aborto. O espírito pode ficar ligado à mãe, criando uma obsessão que causa sofrimento para ambos. Idiota. Então, na verdade, o aborto não resolve, só cria mais problemas. Exatamente. E tem um exemplo na obra psicografada que ilustra isso perfeitamente. A história da Cecília. Ela escolheu o aborto e acabou desenvolvendo uma doença grave. E sabe o que aconteceu? O espírito abortado ficou preso a ela, sofrendo e fazendo ela sofrer junto. Que triste, parece um ciclo de sofrimento sem fim. É bem por aí. A história da Cecília mostra que as nossas escolhas, elas têm um impacto profundo na gente e nos outros, mesmo no plano espiritual. Puxa vida, é muita coisa para digerir, né? Pois é. E ainda tem mais. A gente vai falar sobre ciência, maternidade e os casos específicos de aborto permitidos por lei. Gente, essa conversa tá densa. Segura aí que a gente já volta para a segunda parte do nosso especial Pinga Fogo sobre aborto. Bom, e a gente volta agora com o nosso papo, sobre o aborto. Mas dessa vez a gente vai explorar um pouquinho a relação entre ciência e a espiritualidade. Olha, essa relação ela sempre me deixa curiosa. Porque às vezes parece que a ciência e a religião elas estão em lados opostos. Me explica como o espiritismo vê essa conexão. O Chico Xavier, no Pinga Fogo 1, ele falou sobre os avanços científicos, como a fertilização in vitro. E ele chegou a dizer que no futuro essa técnica poderia até complementar a reencarnação. Eu lembro dessa parte. Ele falava que a ciência nunca ia substituir o amor, que é a base para receber um espírito. Isso aí. A técnica pode até dar um empurrãozinho, mas o fundamental é o amor dos pais. E por falar em amor, o Chico também falava da maternidade como uma missão divina, sabe? Ah, sim. Uma ponte entre o céu e a terra. Totalmente. E essa visão da maternidade, ela se conecta diretamente com a questão do aborto. Se a maternidade é uma missão divina, interromper a gravidez seria interferir nesse processo. Você concorda? Entendi. E agora, voltando à questão legal, você tinha falado que no Brasil o aborto é permitido em alguns casos, né? Sim, em duas situações. Quando a vida da mãe está em risco e em casos de estupro. E como o espiritismo se posiciona nesses casos? No caso de risco de vida para a mãe, o espiritismo entende que o aborto ele pode ser justificado. Afinal, a vida da mãe também é sagrada e precisa ser protegida. Mas no caso de estupro, o espiritismo e a Igreja Católica, eles se aproximam, defendendo alternativas. Que tipo de alternativas? Apoio psicológico para a mãe, a opção de entregar a criança para adoção. A ideia é buscar soluções que preservem a vida do bebê. Um ato de violência não precisa ser respondido com outro. Faz sentido. Mas a anencefalia é um caso bem polêmico, né? Com certeza. Em casos assim, algumas pessoas defendem o aborto, argumentando que a criança teria uma vida curta e com muito sofrimento. E o espiritismo? Qual a posição? O espiritismo acredita que toda a vida tem um propósito, mesmo que seja uma vida curta. Para nós, o aborto só se justificaria se a gravidez colocasse a vida da mãe em risco. Nossa, que decisão difícil. Imagino a angústia dos pais nessa situação. Sem dúvida. É uma situação delicada que exige muita reflexão. Mas o espiritismo nos convida a confiar na sabedoria divina e entender que a anencefalia, assim como outras deficiências, pode ser uma oportunidade de aprendizado.
e resgate para o espírito. Resgate. Explica isso melhor. A gente acredita na lei de causa e efeito, ou seja, colhemos o que plantamos. Não só nesta vida, mas em vidas passadas. A anencefalia pode ser consequência de atos praticados em outras vidas, e essa encarnação, mesmo que curta, seria uma chance de aprendizado e reparação para o espírito. Caramba. Essa perspectiva abre um leque de possibilidades, né? Muita coisa que a gente ainda desconhece sobre a vida. É verdade. O espiritismo nos ajuda a ter uma visão mais ampla, a entender que a vida vai muito além do que nossos olhos físicos podem ver. E falando em anencefalia, o espiritismo ele tem 3 argumentos, né? Principais contra o aborto nesses casos. O primeiro é que a reencarnação é planejada. E mesmo a vida curta tem um propósito. Ou seja, a vinda desse espírito com a anencefalia faz parte de um plano maior, não é obra do acaso, né? Exatamente. O segundo argumento é que as deformidades físicas, como a anencefalia, podem estar ligadas a ações de vidas passadas. A reencarnação seria uma oportunidade de reparar esses erros. Em vez de interromper a vida, a gente acolheria essa oportunidade de aprendizado e resgate, é isso? Perfeito. E o terceiro argumento, talvez o mais impactante, é que o aborto, mesmo em casos de anencefalia, pode gerar consequências negativas, tanto para a mãe quanto para o espírito. Que tipo de consequências? A expulsão forçada do feto pode causar danos físicos e espirituais para a mãe, como doenças e obsessão. E o espírito, ao ser impedido de concluir a sua missão, pode ficar em sofrimento e revolta. Uau. São argumentos que nos fazem repensar as nossas posições e buscar uma compreensão mais profunda sobre a vida. É muita coisa para assimilar. Com certeza. O espiritismo nos convida a ir além do senso comum e enxergar a vida com um olhar mais amplo, né? Considerando as implicações espirituais das nossas ações. É uma reflexão profunda e necessária, principalmente quando a gente fala de um tema tão delicado como o aborto. Mas ainda temos muito a conversar sobre isso, né? Sim. Ainda vamos falar sobre a mensagem de esperança que o espiritismo nos traz e como a gente pode lidar com os desafios da vida, né? De forma mais consciente ou compassiva. Então, pessoal, preparem-se, porque a gente já volta com a terceira e última parte do nosso especial Pinga Fogo sobre o aborto. Até já. E a gente volta para a última parte do nosso mergulho. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, hein? E agora, para a gente finalizar, eu queria entender qual a mensagem de esperança que o espiritismo traz sobre tudo isso. É verdade, a gente abordou bastante coisa, né? Coisa densa. Mas é importante lembrar que o espiritismo não é sobre medo, punição. Muito pelo contrário, ele nos mostra que sempre existe a possibilidade, né? De recomeço. De reparação. Então, mesmo quem cometeu erros no passado, tipo no caso do aborto, ainda tem chance de se redimir. Como que isso funciona? Claro que sim. O Chico Xavier sempre dizia, né, que o Evangelho de Jesus é um livro de redenção, que abre as portas para a gente recomeçar e consertar os nossos erros. E o caminho para isso é através do amor, da caridade, do estudo do Evangelho, buscando sermos pessoas melhores a cada dia, praticando bem, ajudando quem precisa. Ou seja, mesmo diante de um ato como o aborto, que a gente viu que causa tanta dor, sofrimento, a mensagem do Espiritismo é de esperança, que a gente pode mudar o nosso destino. Exatamente. A gente aprende com o espiritismo que a vida continua após a morte física e que a gente pode evoluir espiritualmente, aprendendo com os erros e buscando a reparação. Deus nunca abandona a gente, por mais graves que sejam as nossas falhas. Que bom ouvir isso. É reconfortante saber que essa possibilidade de recomeço, ela existe. E que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes que estão refletindo sobre esse tema do aborto? Olha, a mensagem principal é que a vida é um presente valioso demais, que a gente precisa respeitar e valorizar em todas as suas etapas. Se você está passando por uma situação difícil, busque ajuda, converse com alguém de confiança, estude o espiritismo e nunca perca a fé. Com certeza. E eu queria completar, convidando nossos ouvintes a pensarem como a gente, como sociedade, pode oferecer mais apoio às mulheres, né? Que estão enfrentando gravidezes indesejadas, em vez de simplesmente defender o aborto como única solução. O que você acha? Concordo plenamente. A gente precisa criar uma rede de apoio, com informação, acolhimento e recursos para que essas mulheres possam fazer escolhas conscientes, com base no amor e na compaixão. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso especial Pinga Fogo sobre o aborto. Esperamos que essa conversa tenha feito você refletir sobre esse tema tão importante, complexo. É isso, e que você possa levar consigo essa mensagem de esperança e de valorização da vida, buscando sempre o caminho do amor e da reparação. Até o próximo mergulho profundo aqui no nosso podcast.